Beleza, tá aí barrado. Então isso quer dizer que esse nosso ponto aqui, né, ó, então, no lado do Q, eu tenho 7, né? Então, cadê? Deixa eu ver se a gente consegue dar um nome para esse cara aqui, ó. 7. E obviamente esse cara aqui embaixo, ó, né, é o nosso clear. Clear, tá? Ou reset, tá? Clear ou reset, tá bom? E a gente pode começar a simulação aqui, ó. Beleza. Ó, o cara já começou numa condição aqui meio estranha, tá? Porque ele está em 1 e 1. Vamos ver se ele vai funcionar. Isso, ó. Esse nosso amigo não está muito funcionando essa entrada, não, hein? Hum. É, vamos ter que obrigatoriamente utilizar aquele outro, né? Então, vamos só ver se. Vamos parar aqui. Ver se ele aceita aqui, se a gente coloca. Aqui é só um indicador. Cadê? Constante digital. Tá em 1. Vamos ver se ele funciona assim. Senão a gente muda. Zero e 0, né? Então vamos puxar aqui para cima. Beleza, aqui ó, parece que está funcionando agora, hein? Ok, vamos lá, ok. Vamos setar, ok, vamos dar clear, ok. Beleza, ó. Então, o que ocorre aí, ó? Vamos explicar aqui. Então eu tenho uma entrada aqui, ó, né? Que está, né? Então quando a chave está para cima, ele está em 1, ó. Então S1 e S2 ambos estão em 1 aí nessa posição. 1 e 1 mantém, né? Mantém o estado aí, tá bom? Quando a gente passa a chave para baixo, ele bate no 0 lá e é ele que vai acionar, né? Então qual a condição que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a saída que está desligada, está em 0, e obviamente a saída que é barrada está em 1, né? Invertida. Então, o que eu faço? Não adianta eu bater no 7 aqui. Não adianta eu bater no clear aqui, que ele vai manter em 0. Então, ó, bati no clear. Ó. Ele foi a 0. Ó. O clear, a entrada aqui foi a 0, manteve lá a condição. E voltou. Ó, mandei voltar. Ó. Ele manteve a condição. Tá bom? Então, não adianta. Eu quero ligar o quê? O que eu tenho que fazer, então? Acionar um 7. Tem que dar um 7. Ó. Ó, quando eu dei o 7, o que acontece? A minha saída aqui foi a 1, né, setando, e que barra ficou em 0. Voltei o S1 para 1. Ó. Então agora eu tenho entrada 1 e 1. O que acontece? Ó, mantém a saída Q em 1 e Q barra em 0. Né? Então ela sempre vai fazer o quê? Quando está em 1 e 1, ele mantém. Ó. Vou dar um, né, vou apagar aquele LED de novo. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar um clear. Ó. Então vem lá na chave do S2, ó, já deu um clear, ó, ela já foi a 0, tá? E volta a 1. O que não pode acontecer? Não pode acontecer das duas entradas serem 0. Porque se as duas entradas forem 0, elas vão a 1 e 1. Isso eu não posso deixar acontecer. Tá bom? Beleza. E agora, né? Eu tenho que obrigatoriamente fazer um cara voltar aí, né? Se ambos voltam para 1 e 1, esse cara começa a oscilar, tá bom?
Então, ó, voltando aqui, ó, o que está acontecendo? O 7 está em 0, ou seja, acionei e liguei o Q. Né? E o clear está em 1, dizendo, olha, tem que realmente setar. Tá bom? Voltando 1 e 1, ó, ele mantém o Q ligado e o Q barrado desligado. Ah, eu quero desligar a saída aqui. Manda ver no clear aí, ó. Deu um toque só, ele voltou. Beleza? Funcionamento, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Quer que refaça? Tá ótimo, então. Então, é mais daquilo que a gente tem que ver. Qual que é a condição desse circuito aqui? A condição desse circuito é o seguinte, ele trabalha sempre em 1 e 1, que é na condição de mantém, né? Na condição de mantém. E aí você aciona, né, em 0, ou o 7 ou o clear, um por vez. Né? Você não pode acionar os dois de uma vez. Por quê? Porque aí a saída vai a 1 e 1 e ele não vai responder. Né? Enquanto ele estiver em 1 e 1, ele não altera a saída. Tá? Então tá aqui nosso flip-flop ninja aí. Né? Tá ótimo. Então, beleza. Só pedir para salvar esse cara. Okay. Então, vamos para a próxima, então. Tá? Então, esse aqui nós já fizemos esse cara aqui, tá bom? Beleza? Então, ó, ele quer que a gente pratica utilizando esse flip-flop aqui. Tá? Então, utilizando esse flip-flop aqui, eu vou utilizar isto aqui. Ó, né? Então, o que acontece? Eu tenho sempre nesse exercício, ó, indicar aonde está o Q. Né? Então, o Q aqui ele começa em 0. Né? Então, eu sei que o Q está acontecendo em 0. 1 e 1 não tem, né? 1 no 7 não acontece nada. 1 no clear também, né? 1 e 1 não acontece nada. Não está nem mandando setar, nem mandando dar clear. Ou seja, vamos ficar na boa. Né? Nessa primeira operação aqui, ó, ele está mandando setar ou está mandando dar clear? Então, no ponto onde eu tô, né, onde eu frisei a bolinha aí, o que acontece? Eu mando a 1 ou mando a 0? Dá clear, né? Dá clear. Como a minha entrada já estava, né, a minha saída aqui já estava em 0, ele mantém o 0. Então você não percebe isso aqui, tá bom? Ele dá isso, ele dá um clear, exatamente, tá certinho. Aí ele volta para 1 e 1, ó. Quando ele volta para 1 e 1, ele mantém o quê? Ele mantém o estado em 0. Mantém em 0. Agora, ó, eu tenho um segundo pulso agora, só que o pulso é no 7. Então, o 7 vai a 0 e o clear está em 1. 7 em 0, clear em 1. Estou mandando setar. O que acontece com a saída? Sobe, né? Saída sobe. Então tá o resultado aqui, ó. Ele já, ó, saída sobe, tá? Então ele manda setar. Aí a próximo estado, ele acontece o quê, ó? Ele está em 1 e 1. 1 e 1 mantém, ou seja, mantém o quê? Agora ele mantém o 1. Você percebe que aqui, ó, neste ponto e nesse ponto, as entradas 7 e clear, elas têm o mesmo valor. Só que as saídas, né, a saída aqui, ela tem valores diferentes. É aquela história da minha TV. Ela está ligada ou está desligada? No caso agora ela está ligada, né? Nesse entre T3 e T4 aí, a minha TV está ligada, né? Ela está em 1. No caso entre T1 e T2, minha TV está desligada. Beleza. Agora, ó, lá em T4 acontece o quê? Eu tenho um outro pulso no 7. Então eu estou mandando setar de novo. Mas, meu,
que adianta? O negócio já está setado, né? Então ele permanece em 1. Quando que ele vai zerar? Lá em T5, quando a gente mandar um pulso no clear. Tá? Então manda um pulso no clear, pulso para 0. Né? Então a brincadeira com esse circuito é assim, ele mantém sempre, né, minhas entradas, elas devem estar normalmente em 1. E eu vou pulsar uma ou outra, ou eu pulso 7 ou eu pulso clear. Pode pulsar as duas? Não deve. Tá? Não deve. Tá bom? Porque esse cara vai oscilar aí e vai dar uma imprecisão depois. Então não deve pulsar. Tudo bem aqui o nosso exercício aqui? Beleza? Dúvidas? Se quiser, a gente volta. Tá. Então aqui a gente tem um circuito aqui chamado anti-debouncing. Anti-debouncing. O que é o anti-debouncing? A gente tem, por exemplo, quando você aciona uma tecla, normalmente a tecla é mecânica, né? Ela é mecânica. E normalmente ela não fecha de uma vez, né? Então ela tem o tal do repique. E isso a gente, na elétrica, a gente percebe muito esse repique das chaves, né? Então uma chave normalmente ela não fecha de uma vez. Na hora que você, né, ela está aberta. Na hora que você fecha, ela pá, 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 pá. Então ela faz né, esse conjuntinho aí, ó. Imagina você, né, a coisa fechando, assim, ó, pá, 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 pá. Né? Então ele não fecha de uma vez, não é pá, foi, fechou. Isso é o que a gente percebe. O que a gente percebe numa chave é pum, fechou. Mas na realidade, quando a gente olha a nível de micro, milissegundos, o que a chave está fazendo? Ela tá pá, 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 até ela fechar. Vocês entenderam o que eu quis falar? O que eu quis dizer? É que a chave não fecha de uma vez. Tá? Então, e a gente percebe isso. Ih, o Fábio não entendeu. Ai, meu Deus. Então, o que acontece? Eu tô lá com a minha. Cadê? Deixa eu ver se eu. É, beleza. Então, ó, tô lá com a minha chave, né? A minha chave, ela tá aqui. E eu vou fechar essa chave. Então, o que acontece? Na hora que eu fecho a chave, na hora que eu faço o acionamento mecânico da chave fechar, Fábio, o que ocorre aí? Ela vai ter aí, então, em T0 eu fiz isso aqui, tá? Quando ela chegou um determinado tempo aí, T1, sei lá, ó, ela foi lá e pum, boy, né? Então isso aqui seria lá no T1, ó. Ela fechou, né? Ela chegou a dar né? Ela encostou lá na posição. Só que o que acontece? Ela não bate e fica, né? É igual um amortecedor de carro, né? Lembra quando você dá uma pancada assim no carro, você vai, sobe, desce, sobe, desce. Ele não vai de uma vez, ele vai, pum, e fica, né? O que ele vai fazer aqui? No tempo T2 aqui, ó, ele vai dar uma levantadinha aqui, ó. Então a chave vai abrir aqui no T2. Aqui no T2 ela dá uma levantadinha, tá? E para ver lá, vamos fazer um debalce bem rápido, senão para lá no T3, então, ó, ele realmente ficar finalizado, tá? Então, fiz aqui que a minha chave tá boa. Vai, uma chave boa, ela deu um repique só, tá? Deu um repique só. Tá? Imagina lá, no T0 eu fechei a chave, só que na hora que eu fechei lá em T1, pum, ele fechou em T1. Só que ele teve um repique, ele voltou em T2. Depois, pumba, em T3 ele finalizou a condição dele final. Então ela nunca, a chave nunca vai e finaliza de uma vez o estado dela. Ela tem um tempo de repique. O que é esse circuito anti-debouncing? Ele vai, o bouncing é justamente esse repique. Meu circuito anti-debouncing, né, ele vai evitar essa percepção de repique pela chave. Então, olha o que eu estou falando aqui, por exemplo. Então, a minha chave está aqui em 0. Aí você aciona e manda ela para 1. Então, o que acontece?
A chave está na posição 0. Na hora que ela chega aqui em cima, ela bateu na posição 2. Então ela ligou em VCC. Porém, ela saiu, né? Por quê? Porque ela está repicando aqui, ó. Ela está repicando. Então, antes dela finalmente ficar na posição de repouso 2, o que ela faz? Ela dá umas repicadas aí, né? Então, o cara me deu uma trepidação aqui legal aí, tá? Então, essa é a ideia. Então, eu preciso evitar isso, por quê? Cada repique desse pode ser percebido pelos meus circuitos lógicos. Isso aí vai ser percebido como? Como ruído. Né? Eu não quero que isso aconteça. Tá? Então, minha condição aqui, olha que bonitinho, meu circuito anti-debouncing, ele tem justamente um flip-flop, um LED set clear, né? Set clear, em que você, por exemplo, ó, o que ocorre aí? No momento em que ele está nessa condição aqui, ó, a chave está na posição 1, ou seja, ela está mandando clear aqui, né? Ou seja, eu estou em 0, porque a outra entrada está em 1, ó, ele está ligado via resistor, mas ele está ligado em 1. Então eu tenho 1 na entrada 7 e 0 na entrada clear, né? Como ela funciona barrado, eu estou mandando fazer um clear, ou seja, ele está em 0. No momento que a chave vai para o 2, ela tem uma posição em que ela não está nem na 1 nem na 2. Quando ela não está nem na 1 nem na 2, porque ela está no meio do pedaço, o que acontece? Eu tenho um resistor para cima, colocando o S em 1, e eu tenho um resistor para baixo, colocando a entrada C em 1 também. 1 e 1 faz o quê? Ela seta, reseta ou mantém? Ou é proibido? Estou com 1 e 1 na entrada. 1 e 1 faz o quê? Ele seta, ele reseta. É proibido ou ele mantém? Ok, mas alguém concorda com o Danilo? Seta, reseta, proibido ou mantém? Bom, não discordaram de você, Danilo, então mantém, né? Beleza, tá em 1 e 1 mantém. Quando a chave bate no 2, opa, agora sim, hein? Kaique, Edson, é isso aí, mantém mesmo, tá bom? Quando a chave bate no 2, o que acontece? Por menor que ela seja, né, o tempo que ela bateu ali, ela pode replicar, ela vai acontecer o quê? Bateu no 2, ela já vai colocar um 0 aqui na entrada S. 0 em S, 1 no C, faz o quê? A minha saída vai a 1. Tá? Então aqui, ó, nesse exato instante acontece o quê? Ó? Acontece que a minha chave bate ali naquela posição 2. Beleza. E os repiques? Os repiques são o seguinte, ó. Ela está na posição 2. Aí ela está repicando em cima da posição 2, mas ela nunca vai bater de novo de volta na 1. Então, quando ela repica, ela vai para a condição 1 na entrada S e 1 na entrada C, ou seja, a condição de mantém. Só que agora ela mantém o que? Ela mantém em 1. Tá? Ela mantém em 1. E assim vai. Né? Eu não tenho, quando eu observo na entrada Vout ali, eu não observo um repique. Né? E ocorre o que? Quando a chave volta, né, para a posição 1, voltei para a posição 1, ela antes trafega entre 1 e 2 de novo, ou seja, ela fica 1 e 1, mantém a condição de saída Q igual a 1. Quando ela bate na posição 1, a chave bateu na posição 1, ele manda um 0 no clear. Aí a minha saída vai a 0. E essa saída a 0 mantém. Por quê? Porque o repique lá da chave agora não importa, né? Porque o repique dela vai para 1 e 1, que manda a saída manter.
Só que a saída mantém em que agora? Ela mantém em 0, tá bom? Beleza, turma? Exato. Quando ela está repicando, ela não chega a ir para o outro lado. Então, por exemplo, ela saiu da posição 1 e foi para a posição 2. Ela repica onde? Ela repica na 2. Quando ele sai da posição 2 e vai para 1, ele repica onde? Ele repica na posição 1. Então, ele não tem força para repicar até a 2, né? Tudo bem? Então o repique dele é um repique mecânico, pequeno tal, mas a eletrônica percebe. Né? A eletrônica percebe. Só que a distância das chaves, ela não deixa que ela volte para outra posição. Né? Então ela fica repicando em torno da posição 1, se ela está indo para 1, ou fica repicando em torno da 2, se ela está indo para 2, tá bom? Ela nunca vai, puta, olha, bateu na 2 e voltou para 1. Isso não acontece, tá bom? Isso não acontece. Beleza? Mas esse repique aí, ele gera um ruído que a gente precisa filtrar ele, tá bom? Então essa que é a ideia. Tranquilo? Dúvidas, turma? Existem kits, né, de simulação aí de digital, etc., que eles têm umas chavezinhas, né? Então todas essas chavezinhas passam por um anti-debounce aqui, porque senão todos têm que fazer isso, tá? Se ela tiver uma, um, a mudança deles 0 e 1 na chave, o que às vezes tem nos kits, eles têm que passar por um anti-debounce desse aí, tá bom? Para não gerar ruído. Beleza. LED com portas NOR. Então a gente fez LED aí com as portas NAND, agora vou olhar com portas NOR. Então tá lá, ó. LED com porta NOR, o que aconteceu? Tirei a NAND e coloquei a NOR. É isso que tá acontecendo, tá? Agora o que acontece, né? Acontece justamente que quem manda agora na porta é o 1. Né? Quem manda na porta é 1. Então eu preciso olhar o que está acontecendo aí, né? Quando ele coloca em 1. A gente olha sempre os do meio primeiro. Então vou colocar o set em 1 e o clear em 0. Quem manda é 1. Então eu vou olhar o 1 aqui. 1 ou qualquer coisa é 1. Inverte vai dar 0. Eu venho com 0 aqui no Q. Né? Então meu Q vai a 0. Esse 0 desce. Acontece o quê? 0 ou 0 é 0, inverte vai dar 1. O 1 sobe aqui, 1 ou 1 é 1, inverte vai dar 0. O 0 fixou aqui e, obviamente, vai ficar o 1 fixo aqui. Então, ó, aqui é Q barra, tá bom? Ele trocou. Então, com 7 em 1, o meu Q, né, o Q vai a 1 e o Q barra vai a 0. Então, deixa eu colocar um Q aqui, ó, e um Q barra aqui. Beleza? Dúvidas? A gente vai fazer o próximo, que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Beleza. Canetinha. Agora eu vou colocar outra linha. Na outra linha, o que acontece? O meu set é 0. Meu set é 0. E o clear é 1. Set 0, clear 1. O que eu olho? Eu olho primeiro a porta 2, onde a entrada é 1. Né? Então, na porta 2, 1 e qualquer coisa é 1. Inverte vai dar 0. O 0 sobe. Aí o que eu tenho na entrada da porta 1? Eu tenho 0 ou 0. 0 ou 0 é 0. Inverte vai dar 1.
esse 1 desce, né? E só confirma 1. O 1 é 1, inverte, vai dar 0. Então, minha saída aqui vai a 0. E a minha saída Q barra vai a 1. Até aqui, beleza? Até aqui tranquilo, entenderam? Tá ótimo. Beleza. Agora é o seguinte, ó. Quem é que manda na porta? 0 ou é 1? É 1, né? Então, se é 1, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu já sei que... Então, se quem manda na porta é 1, é mais fácil fazer o 1 e 1, ó. Então, vamos fazer o 1 e 1. Um aqui, um aqui. E aí, como é o 1 que manda, posso olhar qualquer uma, né? 1. Então, na porta 1 aqui, ó. 1 ou qualquer coisa dá 1. Inverte, vai dar 0. O 0 desce. 1 ou 0 dá 1. Inverte, vai dar 0. Então, eu tenho um 0 aqui. Esse 0 sobe para cá, mas não adianta nada, porque 1 ou 0 é 0, inverte, vai dar 1. Tá? Ou seja, a minha saída Q barra é 0 e a saída Q é 0 também. Então, quando eu coloco 1 e 1, onde as duas entradas estão querendo forçar e elas mandam, eu tenho o quê? Eu tenho um proibido. Então, eu não devo usar 1 e 1 aí. Ah, então essa aqui é o contrário da outra lá. É o contrário. 0 e 0. Então, esse 0 e 0 deve fazer o quê? A gente tem esperando que se mantém, né? Então vamos fazer uma limpeza aqui geral para a gente poder fazer o 0 e 0. Borracha. Beleza. Então, eu vou colocar na entrada 7, 0. Na entrada clear, 0. Vou colocar Q em 1 e Q barra em 0. Tá bom? Então, o que acontece? Como eu tenho 0, 0 não manda na porta ou. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar onde está 1. Ó, o 1 está aqui embaixo no Q. Ele sobe aqui para a entrada da porta 1. Aí eu tenho 1 ou 0 que está na entrada S, 1 ou 0, isso vai dar 1. Inverte, vai dar o 0. Então o 0 vai estar fixo aqui. O 0 desce. 0 ou 0 é 0, inverte, vai dar 1. Ó, o 1 fixando aqui, ó. Então, aconteceu o quê? Ó? Ficou 0 em cima e 1 embaixo. Tá? Beleza, o que a gente vai fazer? Vou manter o 0 e 0, tá? Vou manter o 0 e 0. Só que agora eu vou fazer uma colocação seguinte. Eu vou inverter o que está na condição, né? Então tá aqui, eu vou colocar uma cor de tinta aqui um pouquinho mais. Vou colocar esse azul mesmo, né? Então, antes eu coloquei 0 na saída Q barra e 1 na saída Q. Agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar invertido. Vou colocar 1 na Q barra e 0 na Q. Tá bom? Beleza. Como é que a gente olha na porta? Eu vou olhar agora a porta 2. Por quê? Na 0 não influencia em nada na porta ou, né? Mas esse 1 influencia. Ó. Então, o 1 vem lá de cima do Q barra e está aqui ó, na entrada da porta 2. Então, na porta 2 eu tenho o quê? Na porta 2 eu tenho 1 ou 0. 1 ou 0 é 1. Inverte, vai dar 0. Olha o 0 fixando aqui. Ó. Esse 0 sobe. Eu tenho, então, na porta 1, o que tem na entrada da porta 1? Eu tenho 0 ou 0. 0 ou 0 é 0. Inverte, vai dar 1. Olha aqui, ele mantendo a condição em 1. Então, o que ocorre? Quando as saídas estavam em cima 0 e embaixo 1,
ela manteve. Quando estava a condição 1 em cima e 0 embaixo, ela manteve também. Então, essa condição aqui, ó, é a famosa mantém, né? Então, é o que anterior e o que anterior barrado. Então, o mesmo que a gente viu para a Land acontece para ela. Só que agora o que ocorre? Ó, o set, ele seta em 1 e o clear também seta em 1. Então, ele é acionado em 1. Deixa eu ver o que tem aqui depois. Ó. Então, tá, ó, não tem mais barra aqui, não tem bolinha, nada, tá bom? Então, não tem bolinha, não tem nada, quer dizer que ele é acionado em 1 mesmo, tá bom? É um flip-flop, tem duas saídas QQ bar e ele é acionado em 1, tá? Beleza?